Bom, muito bem-vindo aí para mais um vídeo do canal. Eu vou resolver agora o exercício 3.5 do Moisés. Que ele diz que as latitudes e as longitudes de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, respectivamente, são as seguintes. Aí ele dá os valores aí de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, da latitude e da longitude. E ele pergunta a partir desses dados, no item A, para calcular as distâncias entre as três cidades, e no item B, em relação ao sistema de coordenadas com origem em São Paulo e eixo das abscissas na direção São Paulo, Rio de Janeiro, obter o vetor de posição de Belo Horizonte. Eu consegui resolver parcialmente essa questão, mas assim que eu conseguir a resolução completa, eu coloco ela aqui no canal. Mas talvez também resolvendo parcialmente você consiga entender como que resolve o resto da questão. Que é assim, a gente vai considerar, a primeira coisa é o comprimento da Terra, que tem raio de 6.371 km. Por quê? Porque a gente vai calcular o perímetro da circunferência da Terra. E fazendo esse cálculo, né, o comprimento é 2π vezes o raio. Então, o comprimento é 6,28, que é 2 vezes π, vezes 6.371. Isso dá que o comprimento é aproximadamente 40.030 km. Com esse valor, eu consigo calcular quanto vale o perímetro relativo a 1 grau, usando uma regra de 3. Então, fazendo a seguinte relação para 1 grau de perímetro, 1 grau está para x, assim como 360 graus está para o comprimento todo, que é 40.030 km. Então, fazendo essa regrinha aqui, a gente obtém que o x é igual a 111,19 km. Então, para a gente calcular a distância de Rio de Janeiro até São Paulo, por exemplo, aqui eu coloquei os dados, né? São Paulo, a latitude e a longitude. E tem uma coisa aqui também. Ele deu o grau em 23 graus e 33 minutos, né? Tem que fazer a conversão para grau. 1 grau é igual a 60 minutos. Então, eu não vou fazer a conta, eu só coloquei direto os valores. Em grau aqui já, ó. Aqui está em grau. Eu já coloquei o Rio de Janeiro também em grau e Belo Horizonte também. Então, para calcular a distância, por exemplo, de Rio de Janeiro até São Paulo, basta fazer um Pitágoras. Que, por exemplo, assim, ó, fazendo um esboço assim, um pouco grosseiro, porque não são linhas retas, são arcos de circunferência. Mas é como se São Paulo tivesse aqui, Rio de Janeiro tivesse aqui, e a gente quer calcular a distância. A gente sabe esses valores A e B e quer calcular a distância D. Então, a gente faz essa conta aqui. A gente faz a diferença das latitudes ao quadrado menos a diferença das longitudes ao quadrado. E fazendo isso, a gente chega que a distância é igual a 3,43 graus. Calculei em graus. Mas agora a gente converte para quilômetro. Porque a gente sabe que 1 quilômetro é 111,19 quilômetros. Então a distância vai ser 3,43 vezes 111,19, que é igual a 381,4 quilômetros. Eu não consegui fazer alguma coisa ainda que eu não entendi para calcular as outras distâncias, mas o processo deve ser análogo. Então, com isso você também pode conseguir calcular a distância entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte e Belo Horizonte e São Paulo. E depois que você consegue o resultado da distância de São Paulo até Belo Horizonte, você pode obter o vetor de posição de Belo Horizonte.
que ele vai ter a magnitude da distância, né? Entre São Paulo e Belo Horizonte. Bom, enfim, aí eu realmente vou ficar devendo aí por uma próxima, mas espero que tenha ajudado aí. Muito obrigado.